Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 43. Caráter da revelação espírita, a Gênese capítulo 1. Então agora que nós vamos para a questão de número 3. Olha só para você ver. Quantos vídeos? 2, 4, 6, 2, 3, 4, 6 vídeos. Só na questão de número 12. Agora que nós vamos adentrar o vídeo de número 13. Provavelmente agora a vó vai dar uma descansada, né? Porque vó tem outros trabalhos também, né? Pelo amor de Deus. Então, olha só para você ver. Agora nós vamos entrar no outro, né? Uma sequência. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. É óbvio. Por sua natureza, a revelação espírita, ela tem duplo caráter, né? Participa ao mesmo tempo da revelação divina, porque se nós pararmos para analisar a doutrina dos espíritos, é de ordem divina, isso não se discute, e também da revelação científica. É lógico, ela tem duplo caráter. Por isso, ciência, filosofia, religião. Um complementa o outro. Nós temos que entender que a doutrina dos espíritos necessita, em partes, de todas as ciências. Mesmo eu vou usar esse termo aqui porque eu sou protetor demais da doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos, ela não necessita das ciências. Calma lá. Porque a doutrina dos espíritos é a ciência mãe de todas as ciências. Mas nós temos que entender que ela é composta de duplo caráter. Quando nós sabemos que, por mais que, isso nós que estamos dizendo aqui, por mais que ela não depende de ciência nenhuma, não precisa de ciência nenhuma, porque ela é ciência mãe de todas as ciências, ao mesmo tempo, ela conta com a ciência aqui da Terra para comprovar tudo que ela sabe, tudo que ela possui. Então, prestemos bem atenção no que eu vou dizer assim, todo respeito. Vamos pensar da seguinte forma, assim, eu gosto de fazer umas coisas simplesinhas só para as pessoas entenderem. A doutrina dos espíritos, ela sabe quanto
que é 3 vezes 8. Eu vou colocar muito simplesinho, só para você entender. Ela sabe quanto que é 3 vezes 8. Só que ninguém mais na Terra sabe quanto é 3 vezes 8. Só o Espiritismo. De forma que o Espiritismo, para levar o conhecimento da humanidade, que 3 vezes 8 é 24, o Espiritismo carece da ciência convencional aqui da Terra. Porque a ciência convencional, ela pesquisa os fatos demonstrado pela ciência espírita. E de tanto pesquisar a ciência convencional, ela chega à conclusão-se de que 3 vezes 8 é 24. Gente! Olha a sociedade. Pois não? 3 vezes 8 é 24. Ah, mas nós havíamos estudado isso na ciência espírita, mas não havíamos compreendido. Mas por que não havíamos compreendido? Porque a doutrina dos espíritos é de ordem divina. Ela é obra dos espíritos, não é obra do homem. De ordem humana é a mosaica, né, do legislador hebreu, e também de Jesus. Por mais com um cunho divino, mas 2 seres humanos, vamos pensar assim, que se fez presente e determinou as leis, né? Determinou as leis. A doutrina dos espíritos não é de ordem dos espíritos, não tendo interferência nenhuma de homem nenhum. Então, por mais que as pessoas estudam a doutrina dos espíritos, se ele não estuda as ciências convencionais ou convencional, ele não consegue entender a somatória de 3 vezes 8 como sendo 24. Por mais que a doutrina dos espíritos sabe que é 24, prova pelos fatos, mas devido ao nível evolutivo do ser humano aqui na Terra, o ser em processo de evolução aqui na Terra, ainda é preciso das ciências convencionais ou convencional. Mas é de extrema importância dizer: eu não abro mão dessa doutrina. Por mais que o Espiritismo, nesse ponto, em partes, espera algo da ciência convencional, mas nunca dependeu o Espiritismo da ciência convencional. Tanto é que o Espiritismo, ele não se detém onde a ciência convencional
se equivoca. Se equivocou, se vira, estude, pesquise os fatos. Porque isso Hipólito Lorenzard Rivail fez muito bem. Então, olha só para você ver. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira porque foi providencial ao seu aparecimento. Foi providencial o seu aparecimento. E não o resultado da iniciativa. E não o resultado da iniciativa. É lógico. Não dependeu de forma alguma da ciência convencional. Nem de um desígnio premeditado do homem. A doutrina dos espíritos nunca foi um desígnio premeditado do homem. Nunca. Porque é de ordem dos espíritos. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos. Você entendeu agora? Por isso eu vou voltar. Nem de um desígnio premeditado do homem. É aquilo que eu acabei de dizer. Ela não dependeu do homem. O espiritismo não dependeu do homem. O espiritismo não é uma previsão do homem. Não é uma previsão do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos. Aí você pode voltar e me fazer uma pergunta. Ô Luiz, mas a doutrina dos espíritos não foi uma provisão ou uma provisão, né? Eu vou voltar aqui só para eu poder ver esse termo, porque eu não gosto de eu não gosto de ficar nesse lenga-lenga não, né? Pior que agora eu não consigo achar aqui. Deixa eu ver. A Gênese, os milagres, predições. Achei aqui. Eu tenho que mostrar a coisa certa. Predições. A doutrina dos espíritos não foi uma predição do homem? Não. Opa, Luiz, então nós te pegou agora. Eu uso esse termo. Por quê? Porque Jesus, há 2000 anos atrás, ele havia nos prometido um consolador prometido. Ele nos prometeu um consolador que ficaria conosco por toda a eternidade. Não foi, Luiz? Foi. Tá certo. Então, a doutrina dos espíritos é o consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Sim. A doutrina dos espíritos é o cristianismo redivivo, não é? Sim. Então, a doutrina dos espíritos é uma predição de um homem na condição de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, gente. Aceitar Jesus como homem, isso vai do particular de cada indivíduo. Por mais que as leis aqui diz
que as duas primeiras revelações foram humanas, e nós entendemos pelo o porquê de humanas, por mais que Kardec disse que, né, as duas primeiras revelações foram humanas e a terceira de ordem dos espíritos, mas aceite quem quer que Jesus de fato foi um homem aqui na Terra. Aceite quem quer que Jesus foi um missionário. Aceite quem quer que Jesus foi um Messias. Aceite quem quer que Jesus foi um revelador. Por que eu estou te dizendo isso? Porque euzinho, com todo respeito, eu não aceito nenhum desses termos se tratando de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu respeito Kardec, mas eu não aceito nenhum desses termos. Agora, você entende que esse termo eu é pessoal, faz parte da minha personalidade. Por eu, justamente, justo por eu, ou justo por mim, por eu mesmo, esquenta a cabeça com isso não. Justamente por eu, numa compenetração, consegui abarcar em partes a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Se ficou dessa forma, e se dessa forma se encontra, como as duas revelações de ordem humana, deixado por Hipólito Leon Denisard Rivail, eu respeito, que sou eu. Nós não estamos aqui para entrar em contradição. Mas o que eu quero dizer é que Jesus é muito maior que um missionário, que um revelador, que um Messias. Ele é muito maior. Com todo respeito, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o diretor espiritual da nossa Via Láctea. Via Láctea. Você sabe o que é isso? Enquanto muitos mané, com todo respeito, acredita que Jesus é o diretor espiritual só da Terra. Só da Terra. E que a Terra é o único planeta no universo habitado. E que Deus criou todos os universos, todas as estrelas, para agradar os olhos humanos à noite de escuridão. Pelo amor de Deus, gente, vamos raciocinar. Vamos tirar Jesus do diminutivo? Luiz, então o que a gente adere? Adere Kardec. Deixa do jeito que está. Kardec acertou. Kardec está certo, de acordo com o nível evolutivo que nós nos encontramos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando nós evoluirmos, quando a humanidade evoluir, a humanidade vai raciocinar do jeito que nós estamos transmitindo. Um dia nós não vamos aceitar Jesus como a segunda revelação sendo humana, pela grandeza do Mestre. Tá como
as duas primeiras revelações como sendo humanas devido à nossa inferioridade, devido à nossa desigualdade evolutiva, devido à nossa imperfeição. Mas você acha que Jesus realmente é esse diminutivozinho? Que é isso, gente? A gente respeita Kardec aqui, porque é o nosso nível evolutivo, mas tudo bem, né? Vamos deixar para lá, né? Porque já comentamos tantas coisas nos outros vídeos que eu acho que muitas pessoas devem até estar me xingando. Mas a verdade tem que ser dita. Pronto. Então, nem de um gênio, nem de um desígnio premeditado do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos. Olha só. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos. Os pontos fundamentais, né? Encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam. Ora, a doutrina, a única ciência encarregada, né, por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que os homens ignoravam naquela época. Se até hoje ignoram, imagine há 165 anos atrás, como não era mais difícil, não é verdade? Então, que não podiam aprender por si mesmos, então eles não podiam, os sistemas, os métodos, por mais que eles estudavam, mas eles acabavam se afundando na própria lama que eles mesmos, depois de tanto pesutear um local em busca de respostas e que não obtinham, onde é que eles tinham que recorrer? À doutrina dos espíritos. Porque a doutrina dos espíritos, por ser de ordem dos espíritos, trazia tudo que todos os sistemas, estudaram anos e anos e anos e não conseguiram por conta próprias. Então, depois de muito pesutear o próprio lugar onde eles se encontravam, pensavam, se quisermos aprender, nós vamos ter que deixar o orgulho de lado e nós vamos ter que dar uma observada nas obras do Hippolyte. Aí, depois que analisavam passado, depois que analisavam as obras do Hippolyte, todos os sistemas caíam-se por terra abaixo. Todos os métodos, tudo aquilo que eles acreditavam ter encontrado
fatos. Não se comparavam sequer a uma vírgula daquilo que Hippolyte Léon-Denisard Rivail já havia compilado. Estava tudo pronto. Centenas deixaram os métodos. Centenas deixaram os sistemas. E com todo respeito ao termo, se bandearam para o lado do espiritismo. Porque a verdade é como uma luz que quando você na escuridão se encontra, pisando em caco de vidro, e que você descobre a claridade, você a segue, porque você sabe que a partir de então você não corre o risco mais de se ferir. Até o próximo vídeo.